Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre trigonometria. Bom, na nossa última aula a gente falou sobre redução primeiro quadrante. Então antes da gente começar a nossa bateria de exercícios, vamos falar hoje sobre a relação fundamental da trigonometria. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, em aulas anteriores a gente viu o seguinte, né? Que quando se tem uma equação centrada na origem, né? Ou seja, centrada no ponto 0, 0, ou seja, na origem do sistema de eixos cartesianos e raio 1. Então, para qualquer ponto que a gente tome sobre a circunferência, então eu tenho aqui o ponto P de coordenadas xp e yp. Então a gente tem o seguinte, né? Então, a gente tem que xp ao quadrado mais yp ao quadrado é igual a 1. Então essa daqui é a equação dessa circunferência centrada na origem de raio 1. Bem, só que nas nossas últimas aulas, o que a gente viu foi, a gente definiu circunferência, né? Orientada, etc. Então no nosso contexto de circunferência trigonométrica, nós temos que o eixo das ordenadas é o eixo dos senos e o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos. Perfeito. O que significa isso? Significa que esse ponto aqui, P, ele está associado a um arco AP, onde A é esse ponto de coordenadas 1, 0. E aí esse arco AP, digamos que ele tem a medida alfa. Certo? Então, o que isso significa? Significa que a abscissa do ponto P é o cosseno de alfa e a ordenada do ponto P quem é? É o seno de alfa. Então, sendo assim, a gente pode afirmar então que o cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a... E repare que isso vale para qualquer arco. Correto? Então, para qualquer arco que a gente tome, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, isso é sempre igual a 1. E essa relação é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tá? Bom, então, o que a gente vai fazer agora vai ser resolver um exercício em que a gente usa exatamente esse fato, mais a redução primeiro quadrante que a gente viu na nossa aula anterior. Então, o exercício é esse aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, sendo seno de x igual a 2 raízes de 6 sobre 5, com o x entre 90 e 180, calcule o cosseno de x. Beleza? Bom, então como é que a gente vai resolver isso? Bom, eu tenho seno e eu quero cosseno. Então, pelo que a gente acabou de ver, pela relação fundamental, nós temos o seguinte, o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a quem? É igual a 1. Bom, então, isso nos dá aqui o cosseno ao quadrado de x mais 2 raiz de 6 sobre 5 ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a quem? 1. Portanto, cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos quem? Bom, 2 ao quadrado, 4, raiz de 6 ao quadrado, 6. 4 vezes 6, 24. 5 ao quadrado, 25. Bom, então, colocando todo mundo no mesmo denominador, eu tenho então que o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 25 sobre 25 menos 24 sobre 25. Certo? O que eu fiz foi reescrever 1 com 25 sobre 25, porque dessa forma ambos estão no mesmo denominador, então eu posso subtrair tranquilamente. Então, 25 menos 24 dá 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 25. Isso me permite concluir que o cosseno de x
ele pode ter um dos dois valores. Ou ele vai ser 1/5, que é a raiz quadrada de 1 sobre 25, né? Ou menos 1 sobre 5. Então, eu tenho esses dois possíveis valores para o cosseno de x. Porém, o problema afirma que x ele é um arco entre 90 e 180. Bom, lembrando que entre 90 e 180, né, disso daqui nós temos o quê? Nós temos então que o x ele pertence ao segundo quadrante. E no segundo quadrante, como a gente já viu em aulas anteriores, né, o cosseno ele é negativo. Né? Então, se x pertence ao segundo quadrante, nós temos então que o cosseno de x ele é menor que zero. Bom, sendo assim, se ele tem que ser negativo, então esse cara não serve. Isso significa então o quê? Significa então que x ele é um arco cujo cosseno é igual a menos 1/5, uma vez que o seno é igual a 2 raiz de 6 sobre 5. Certo? Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bem, vejamos agora o seguinte problema. A gente tem aqui, se x é um número real que verifica simultaneamente as equações seno de a igual a x mais 3 e cosseno de a igual a raiz de 10 menos x ao quadrado, para algum número real a, encontre o valor de x. Certo? Bem, então, o que ocorre, né? Ocorre que o que a gente tem o cosseno de A e temos o seno de A também, né? Os dois, ambos em função de x, né? Então, bom, como eu te vendo agora, a gente sabe que o cosseno ao quadrado de um arco mais o seno ao quadrado do mesmo arco, isso é igual a quem? Isso é igual a 1. Que é a nossa relação fundamental. Bom, então o que eu vou fazer vai ser substituir esses caras. Então eu tenho que o cosseno de A, ele é a raiz de 10 menos x ao quadrado. Certo? Então ficou esse cara ao quadrado. O seno de A é igual a x mais 3, então a gente ficou com x mais 3 ao quadrado, tudo isso igual a 1. Correto? Bom, e aí? E aí que essa raiz vai embora com esse quadrado. E elevando o x mais 3 ao quadrado, utilizando o produto notável, o que nós temos é o seguinte. Então, isso aqui ficou 10 menos x ao quadrado mais. Aqui ficamos com quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui ficou igual a 1. Bom, e aí com isso, o que ocorre? Menos x ao quadrado mais x ao quadrado vai embora. Então, isso aqui me deu o quê? Então, eu tenho 6x vai ser igual a quem? Bom, 10 mais 9, 19. 1 menos 19, né, que é a soma desses dois, vai dar menos 18. Menos 18. Então, se 6x é igual a menos 18, eu tenho então que o x ele é igual a menos 18 dividido por 6 e, portanto, o x é igual a menos 3. Certo? Então, o que a gente encontrou foi, de fato, que se x é um número em que verifica essas duas relações, pela relação fundamental, o que a gente encontrou é que o valor de x ele é igual a menos 3. Correto? Bom, então nas nossas próximas aulas, a gente vai dar uma pausa na nossa parte teórica e vamos focar na resolução de alguns exercícios, trabalhando basicamente tudo que a gente viu nas nossas últimas aulas. Né? Redução primeiro quadrante, relação fundamental agora. Então, isso é o que a gente vai fazer daqui por diante durante aí pelo menos, sei lá, umas 3 aulas. A gente vai fazer uma quantidade substancial de exercícios. Certo? Então, até a próxima.